À meia-noite eu estava em um sono tranquilo e profundo quando acordei com um som estranho que eu não identifiquei. Um som que pareceu vir da cozinha. Fui olhar o que podia ter sido, mas nada me pareceu suspeito. Eu voltei pro meu quarto e pra minha cama pensando que aquilo só devia ser uma pegadinha que alguns moleques da rua estavam pregando. Às 4h21 eu acordei novamente, com batidas fortes na porta. Sentei rapidamente na cama e olhei pra janela. Alguém escreveu a palavra sorria nela. Sem pensar 2 vezes eu peguei o celular perto de mim, pronta pra ligar pra polícia. Mas quando olhei pra tela vi uma mensagem escrita: te falei pra sorrir. Eu comecei a chorar desesperadamente e corri o mais rápido que pude pra sair da casa e pedir ajuda. Assim que saí da casa eu vi meus vizinhos na rua. Eles tentavam entender o que estava acontecendo enquanto eu explicava por meio de soluço e sem fim. Ligaram pra polícia e às 5h42 os policiais já tinham feito uma vistoria em minha casa e foram até o nosso encontro na casa dos vizinhos. Eles simplesmente me disseram que não havia nenhuma evidência de que outra pessoa além de mim tivesse estado na casa. A mensagem na janela já não estava mais lá e o mesmo tinha acontecido com a mensagem do meu celular. Eles me aconselharam a dormir um pouco mais e depois ir ao médico para tratar um possível problema de ansiedade. Eu fiquei irada porque eu sabia o que tinha visto e sabia que tudo aquilo era real. Na noite seguinte, depois de passar o dia inteiro na casa dos meus vizinhos, eu voltei para casa. Fui ao meu quarto e deixei uma câmera apontada para minha cama e para minha porta. Peguei no sono e acabei dormindo a noite inteira, sem nenhuma interrupção. Quando eu acordei que vi a câmera, eu me levantei rapidamente para ver o que ela poderia ter ou não capturado. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. A câmera marcava 3 da manhã, quando algo saiu debaixo da minha cama rastejando. Aquilo estava nu, tinha uma aparência anoréxica. Era um homem. Ele ficou de pé na minha frente me olhando por quase 1 hora, sem se mover. Até que ele foi em direção à câmera e se aproximou até o seu rosto tomar toda a extensão da tela. Nessa parte eu percebi o quanto ele era pálido e tinha veias muito aparentes em sua cabeça. Seus olhos eram completamente pretos e ele tinha um enorme e assustador sorriso. Eu me tremia vendo aquilo e eu percebia que ele estava demorando a se mover novamente na imagem. Acelerei o vídeo e percebi que ele ficou encarando a câmera por mais quase 2 horas, sem piscar, apenas torcendo levemente a cabeça de vez em quando. Enquanto eu via aquilo, passava de forma rápida na minha cabeça o que teria acontecido se eu tivesse acordado naquela hora e visto pessoalmente o que eu estava vendo pela câmera. Passadas-se as 2 horas, ele se virou e rastejou de volta para debaixo da minha cama. Eu passei mais alguns minutos e depois horas do vídeo para ver quando ele iria sair de novo. Acabei chegando na parte do vídeo que me mostrava acordando e andando em direção à câmera. Ali o vídeo finalizou, e nesse momento eu entrei em choque. Eu só conseguia perceber a minha respiração ficando cada vez mais pesada. Sim, o vídeo mostrou ele rastejando de volta para debaixo da cama, mas não mostrou ele saindo e indo embora. Isso quer dizer que ele ainda... Assim que uma garotinha chegou em sua casa com a sua mãe depois de sua aula de balé, a pequena subiu as escadas rapidamente para o seu quarto. Depois de algum tempo, ela escutou a mãe chamar dizendo que o jantar estava pronto. Ela logo se dirigiu para o topo das escadas, pronta para descer, mas sua atenção se voltou para as pontas dos longos cabelos pretos de sua mãe, que pareciam diferentes. Ela olhou para eles por alguns instantes, ignorou o pensamento e desceu. Depois do jantar, ela se aprontou para dormir, mas quando sua mãe foi até lá para dizer boa noite, ela percebeu que o cabelo dela não era a única coisa que parecia diferente. A mãe dela agia diferente, parecia tão diferente que a menina sentiu medo. Quando a mãe desligou as luzes, a menina fechou seus olhos e não muito tempo depois, ela percebeu luzes fluindo através de suas pálpebras e ouviu um sussurro. Ela já deve ter dormido. Aquilo preocupou a menina, mas ela não abriu os olhos. Só o fez quando ouviu a porta sendo fechada e se sentou na cama. Depois de alguns minutos, a mãe gritou por ela no andar de baixo, o que foi estranho porque a mãe sabia que ela estava dormindo e que já era tarde da noite. Ela então saiu de seu quarto e mais uma vez estava no topo das escadas, pronta para descer, mas rapidamente foi impedida de continuar. Era sua mãe, ela segurava seu braço. Não vai lá, eu também ouvi. A menina ficou confusa sem saber quem era sua verdadeira mãe e se afastou às pressas, correndo para dentro do seu quarto e fechando a porta o mais rápido que pôde. Logo em seguida, ela começou a ouvir passos do outro lado da porta.
Depois, ouviu gritos. A ideia que ela teve no momento foi de voltar para a cama, se cobrir e fingir que ainda estava dormindo. Enquanto se esforçava para não parecer que estava acordada, ela viu tudo ficar em silêncio e depois ouviu alguém abrir a porta de seu quarto e entrar. Ouviu uma batida muito forte, mas manteve os olhos fechados e percebeu um som de rastejo que parecia se direcionar para debaixo de sua cama. Petrificada e se esforçando para não tremer, manteve os olhos cerrados, torcendo para que quando tivesse coragem de abri-los, essa pessoa ou essa coisa não estivesse mais lá. Só depois de quase 1 hora, quando tudo estava muito quieto e quando a menina se sentiu pronta, ela então abriu os olhos e olhou ao redor. Próximo à sua cama, no chão, estava o corpo morto e frio de sua mãe. Na parede à sua frente estava escrito com o sangue dela: Eu sabia que você estava acordada. A menina nem teve tempo de gritar ou chorar quando o silêncio foi interrompido por um som que vinha debaixo de sua cama. Ela ouviu algo se mover e, desesperada, se apoiou na cama para olhar para baixo. Lá ela viu uma versão deformada do rosto de sua mãe, com a pele derretendo e os ossos à mostra. Ela era alta e magra, e antes que a menina pudesse reagir, a impostora, com uma das mãos, cravou as unhas longas e podres em seu peito, e a outra mão foi de encontro à boca dela, abafando os seus gritos. Meu filho de 6 anos e eu temos um ritual na hora de dormir. O primeiro passo é eu desligar os seus desenhos na TV e orar para que ele não chore escandalosamente a ponto dos vizinhos achar que eu estou torturando ele. Segundo passo é acalmar o seu choro com uma historinha chamada Boa Noite Lua. Eu continuo fazendo a leitura mais lentamente e suave até que ele comece a relaxar. E depois eu digo Boa Noite, Mike. E ele sempre diz Boa Noite, mamãe. A paz que vem depois de alguma forma completa o longo dia de trabalho. Isso cura todo o cansaço lidando com os clientes e relatórios de viagens e cozinhar e limpar. Ouvir o respirar profundo do meu filho durante o sono me faz sentir como se eu estivesse com as forças renovadas. Eu sei que faria tudo de novo e de novo só para ter certeza de que eu iria passar mais um tempinho precioso com ele. Isso era o que eu pensava que iria acontecer para sempre. Até algumas noites antes, quando eu sussurrei Boa Noite, Mike. E ele respondeu, adeus, mamãe. Você deve dizer boa noite, filho. Adeus significa ir embora, e eu não vou a lugar nenhum. Ele apenas disse, eu sentirei sua falta, mamãe. Adeus. Ele dormiu antes mesmo que eu pudesse respondê-lo de volta. Na hora eu até achei fofo, mas depois, refletindo nisso, me dei conta de que a forma como ele disse aquilo me deixou desconfortável, porque parecia que ele sabia muito bem o que significava. Só para me certificar, eu voltei até o quarto de Mike e verifiquei se as janelas estavam trancadas. Dei um beijo em sua testa, deixei a porta entreaberta, como eu sempre deixo, para estar checando algumas vezes durante a noite, e voltei para o meu quarto. Não ouvi um pio a noite toda, mas mesmo assim eu não conseguia dormir. Continuava tendo calafrios e acordava de 5 em 5 minutos, suando frio. E se ele disse adeus porque alguém ameaçou de levar ele embora? O pai de Mike não vive com a gente, é uma longa história. Ele nunca mostrou interesse no filho antes. Não era um medo racional que me fez ficar andando de um lado para o outro no quarto de Mike aquela noite. Em certo momento, deveria ser umas 11 da noite, dobrei suas perninhas de volta para baixo do cobertor. Depois, novamente às 2 da manhã, devolvi seu ursinho de dragão para debaixo dos seus braços. Depois disso, eu finalmente consegui dormir até às 7 da manhã. Me levantei nas pressas porque eu precisava arrumar o Mike para a pré-escola. E ele tinha desaparecido. Meus olhos, ainda turvos, se tornaram lasers. O ursinho de dragão ainda estava lá. Ele nunca foi a lugar nenhum sem esse urso. Janelas, portas, todas trancadas, armários, despensas. Eu estava furiosa, destruindo o lugar como se eu estivesse saqueando um exército, gritando o nome dele até ficar rouca, batendo na porta dos meus vizinhos, até que decidimos chamar a polícia. Eu estava em prantos quando o policial veio me fazer algumas perguntas. Não, eu não sei onde ele possa ter ido. Não, eu não sei por que alguém iria querer levá-lo. Não, até eu finalmente mencionar que ele disse adeus na noite anterior. O policial disse que tudo indicava que ele teria fugido, que iria dar uma volta pelas praças e pelos parques favoritos dele, e que se ele não encontrasse nada, voltaria para a delegacia. O dia inteiro foi como se eu estivesse no inferno. A noite chegou e meu filho continuava desaparecido.
Passei a noite em seu quarto torcendo pela sua volta o mais rápido possível, mas o dia amanheceu e eu me sentia pior. A vã esperança de que tudo isso não passasse de um pesadelo me alertou quando vi o que havia ao meu lado em sua cama. Um desenho bruto feito a giz de cera. Era uma pequena mancha azul da cor do pijama dele, como se ele estivesse montando algo que parecia o seu dragãozinho de pelúcia. Quando eu tirei a atenção do desenho por um instante e voltei os meus olhos para a cama, percebi que o ursinho do dragão sumiu. E nessa hora eu comecei a destruir todo o quarto procurando por ele. Depois eu me acalmei e eu imaginei que talvez em algum momento eu tivesse levado o dragão para outro lugar sem nem perceber. O desenho só tinha me feito cair em desespero novamente. Eu passei o dia inteiro inerte. E a polícia não fez nenhum sucesso nas buscas. Na manhã seguinte eu consegui uma pista. Mais um desenho foi deixado em sua cama. Tinha uma figura mais alta e eu imaginei que estaria representando a mim, porque abaixo do desenho, mesmo que com erros, estava perguntando: onde está a mamãe? Aquele foi o dia mais longo de toda a minha vida. Eu andei e fiz procuras pela casa uma dúzia de vezes. Até mesmo dentro dos dutos de aquecimento da casa eu procurei. Decidi colocar uma câmera no quarto dele, posicionei ela bem acima da porta, de forma que eu conseguiria ter uma boa visão de todo o quarto. Só assim eu saberia quem estava deixando os desenhos. Depois eu esperei. Eu queria ficar a noite toda em patrulha, mas eu estava tão cansada que nem vi quando acabei dormindo. Quando acordei, corri no quarto para ver o que a câmera tinha ou não capturado. Era Mike, entrando em seu quarto com o mesmo pijama que estava usando na última vez que o vi. Ele estava segurando seu ursinho de dragão. Não olhou para a câmera e foi direto para a caixinha de giz de cera. Se sentou na cama e começou a desenhar. Eu sentei hipnotizada vendo aquilo. Ele quebrou o giz de cera durante a pintura, pegou uma das partes e continuou pintando. Quando terminou, ele olhou para a câmera. Não era o Mike. Aquilo que olhou para a câmera, aquela coisa usando seu pijama e sentado em sua cama, não tinha face. Apenas pele lisa, com contornos leves, onde as características faciais deveriam estar. Como se fossem látex esticado de forma sufocante no rosto. Não tinha uma boca, mas eu posso dizer que parecia que ele sorria pela forma como os músculos se contorciam quando ele olhava para a câmera. Ou melhor, para mim. Eu sei que você está me vendo, eu estou vendo você também. Era isso que o desenho dele dizia. Do lado tinha um desenho de um globo ocular. Eu estava louca. Já tinha me convencido que estava louca. A preocupação, o estresse e as noites de sono perdidas estavam me enlouquecendo. Eu não sabia para quem mostrar o vídeo, ou se o vídeo e tudo aquilo que eu acabei de ver estava só na minha cabeça. Eu não sei quanto tempo fiquei no quarto, sentada no chão, abraçando os meus joelhos e balançando o corpo para frente e para trás, pensando em tudo isso e tentando me acalmar. Mas antes disso acontecer, já era noite novamente. Eu estava tão cansada. Não trabalhava há dias e nem sabia na verdade se ainda tinha um emprego. Não pude deixar de pensar que, se eu tivesse tirado mais tempo para passar com Mike, eu poderia ter percebido que algo estava errado e evitaria tudo isso. Ou que se ele realmente fugiu, isso foi tudo minha culpa e eu estava apenas vivendo um pesadelo que eu mesma criei. Eu acho que eu acabei dormindo quando sentei no canto do quarto dele, e quando eu acordei, ainda era noite. Mas ainda estava tão cansada que nem conseguia abrir meus olhos. Só sentei novamente mantendo os meus olhos fechados, enquanto ouvia longe um suave arranhar. Ouvi isso por longos minutos até eu finalmente me tocar do que aquele som podia ser. Giz de cera riscando o papel. Mike. Eu definitivamente acordei em instantes e segurei meu grito com mais força de vontade do que eu sabia que tinha. Ele estava lá, sentado em sua cama. Estava de costas, riscando o papel com giz de cera. Cantarolando alguma coisa, a melodia aumentava e descia em uma tonalidade que eu costumava usar quando lia a historinha de Boa Noite Lua pra ele. Eu me levantei o mais calmamente possível para evitar qualquer barulho, mas ele deve ter me ouvido porque soltou o giz de cera. Sussurrei seu nome, ainda com medo de que eu realmente estivesse louca. O menino pulou pra fora da cama, ainda com as costas viradas pra mim. Onde você esteve, Mike? Por que você disse adeus pra mamãe? Mamãe é muito ocupada, mamãe não se importa, foi o que ele disse. Era a voz dele, a suave e pura voz dele, e ele estava falando, então ele tinha uma boca. Eu chorava enquanto corria em sua direção, mas ele não reagiu nem mesmo quando eu o abracei. A mamãe se importa sim. Estou tão feliz que você voltou. Você não imagina o quanto eu senti a sua falta. Eu não tinha visto até já estar abraçando ele. O lugar onde o rosto dele deveria estar, o vazio em sua face, era a única coisa que eu conseguia ver. Nessa hora ele me disse: eu sei que você estava com saudades. Eu te disse que também estava vendo você. Não tinha uma boca, era uma fenda.
Ela começava no topo do pescoço e corria verticalmente até onde seu nariz deveria estar. Ela abria e fechava com os movimentos que uma boca faria, mas era uma ferida aberta. Cada vez que ela fechava, um som de sucção emitia dela. Eu o soltei, mas ele não fez. Ele estava preso em volta da minha mão, me arrastando para a ferida em seu rosto. Eu não percebi o quão frágil aquele corpo era, até que eu me soltei dele e a ferida percorreu por todo o seu rosto. Ele não parou. No entanto, pulou em mim, me escalando, agarrando minha outra mão para colocar dentro da ferida. Eu não me soltei. Dessa vez, rasguei a fenda até o estômago dele, antes que eu pudesse tirá-lo de mim. Ele não cansava. Eu tive que jogá-lo contra a parede antes de conseguir escapar. Fechei a porta atrás de mim e coloquei o peso do meu corpo contra ela. Alternando entre soluços pesados e pausas tensas e ofegantes, eu ouvi um "Adeus, mamãe", de lá de dentro. Eu mantive a porta fechada enquanto chamava a polícia, mesmo que eu não tivesse sentido nenhuma pressão na porta ou nenhum sinal de que ele ainda estivesse lá. Eles levaram cerca de 10 minutos para chegar. Quando eu abri a porta do quarto, o menino não estava mais lá. Na hora, eu lembrei das imagens na câmera. Corri para o meu computador que estava no meu quarto e os policiais esperaram, pacientes, mas claramente não convencidos. Eu clicava em documentos vazios um atrás do outro, tudo preto, mostrando uma mensagem de documento não reconhecido. Tudo tinha sumido. Eu não voltei ao quarto de Mike até a polícia ter ido embora. Eu me rastejei como se eu fosse um ladrão na minha própria casa. Foi quando eu percebi a lente da câmera totalmente tomada por giz de cera azul. Não tinha nenhum sinal da presença dele, nem mesmo do sangue que saiu daquela ferida que ele carregava no corpo. Sabe o que eu encontrei? Um desenho novo, infantil e inocente, todo pintado de vermelho. Parecia eu de novo, mas havia uma coisa grande, parecida com o Pac-Man que estava prestes a me engolir. Embaixo dizia: "Divertido, mamãe, vamos brincar de novo amanhã de noite." Eu odeio pensar em quantas chances eu tive de brincar com meu filho. Todas elas perdidas porque eu estava muito cansada, muito ocupada, muito distraída por todas as outras coisas que não importavam na vida. Eu sinto tanto a falta dele. Acho até mesmo que eu estou ansiosa por amanhã à noite. Mesmo que ele não seja mais o mesmo, mesmo que eu precise colocar a venda nos olhos e fingir que ele não se tornou o que ele se tornou, eu vou sentar e desenhar com ele. E talvez, se eu tiver muita sorte, ele entenderá o quanto eu estou tentando e ainda estará lá quando o dia amanhecer.